Maltinha, sejam todos bem-vindos aqui ao direto que tem barulho de fundo de alguém a furar paredes. Eu peço imensa desculpa pelo barulho de fundo de alguém a furar paredes, simplesmente aconteceu. Mas aquilo que é mais importante aqui é que tu fiques pelo conteúdo, porque hoje nós vamos falar um bocadinho sobre criar planos profissionais. E esta cena aqui do criar planos profissionais, pá, isto é tudo muito bonito no papel, quando nós temos estas ideias maravilhosas, etc, não é? O problema é realmente cumprir esses planos profissionais. Inclusive eu deixei aqui umas sondagens, que depois até quero partilhar aqui com a Anitta, porque eu também estive a tirar notas, atenção. Depois também quero partilhar aqui com a Anitta, e eu gostava de saber aí desse lado quem é que depois também passa pelas mesmas dificuldades. Anitta, como é que se convida aqui pessoas, que eu já nem sei? Acho que é aqui, espera, Anitta Costa. Espera aí. Ah, está aqui. Convidar. Ui, já ia convidar outra pessoa. Vamos lá. Ana, eu espero que o meu Instagram não se passe como da outra vez. Da outra vez estive a fazer uma live e, entretanto, pronto, estava assim, sozinha. Alô! Então! Tudo bem? Tudo. Olha, desculpa se ouvires entretanto algum barulho, eu vou tirando o meu micro e pondo o meu micro aqui Ah, pelo meio, que é para depois não ficar demasiado barulho. tá. Anitta, caramba, ao tempo que eu já não fazia uma live, não é? Assim? Desde antes de primavera. Pois, exato, opá, eu acho que a última foi no YouTube já, ainda está lá, e depois aqui no Instagram, se calhar já foi para aí em 2020, não sei, Não. imagina, eu acho que foi, eu acho que foi mesmo. Estamos aqui a resolver o problema, então. É, exatamente, é isso. E, opá, por acaso achei super interessante, porque lá está, a live, só para dar aqui um bocadinho de contexto a quem possa não ter, lá está, não ter visto, não é, os stories. Basicamente, a live surgiu de uma resposta da Anitta a um story que eu publiquei, por causa da dificuldade, às vezes, de nós conseguirmos definir metas, definir objetivos e, acima de tudo, conseguir criar planos profissionais. Porque era o que eu estava a dizer antes de convidar aqui a Anitta. Nós, epá, isto é tudo muito bonito quando a gente diz que quer fazer alguma coisa e fazemos todos os planos. Eu não sei se vocês já jogaram Sims alguma vez, mas fazer planos é como jogar Sims. Vocês constroem a pessoa, tipo as roupas, escolhem as roupas, a cor do cabelo, fazem a casa, põem ali, mobilam a casa, fazem 30 por uma linha. Só que depois é muito chato continuar a viver a vida ali durante Sims, não é? Porque a melhor parte é aquela parte de pensar, não é? Nós depois, como se torna mais difícil às vezes do que aquilo que nós prevemos ter as coisas realmente a acontecer, nós deixamos ir aqui um bocadinho abaixo. Portanto, ninguém melhor do que a Anitta para dar assim um slap in the face, se for preciso, para vos explicar um bocadinho melhor sobre o que é isto de criar planos profissionais. Força, Anitta, fala-nos um bocadinho aqui sobre esse assunto. Ui, já me estás a meter aqui logo no spotlight. Adoro. Não dá hipótese isto, até vou beber café. Eu só tenho um bocadinho de água. Devia ter feito um café para estar a falar contigo. Nunca não ter café a falar com a Marisa. Já errei. Vês? Já Para a errei. próxima já sabes, isso vai ser uma regra. Exato. Não, olha, eu vou pegar naquilo que estava no story que partilhaste, não é? Que falava muito em compromisso. Contigo o compromisso está maior, etc. E isto é uma verdade, não é? É muito difícil nós mantermos um compromisso connosco. É muito difícil nós mantermos um compromisso connosco. Eu disse que tinha feito assim um trabalho de casa, porque eu lembrava-me de um, lembrei-me de um estudo que eu vi quando eu estava a estudar, não é? Porque eu sou psicóloga organizacional, para quem não sabe, não é? Portanto, estas questões aqui são aquilo que nós estudamos e nós vemos. E eu fui rebuscar esse estudo e realmente é uma coisa muito interessante. Há um estudo em particular que mostrou que quando nós colocamos um objetivo, portanto, o meu objetivo agora seria para o ano vou lançar a minha empresa, ou para o ano a minha empresa vai estar a funcionar para eu me despedir do meu trabalho. Quando nós colocamos um objetivo, a probabilidade de nós atingirmos esse objetivo é de, atenção, 10 a 25% só. A probabilidade de nós Tipo, atingirmos um objetivo é só de 10 a 25%. Isto na maioria dos casos, para a maioria das pessoas, na curva da normalidade. O que é pouquíssimo, não é? O que é assim mini. No entanto, o que é que esse estudo mostra? O estudo mostra que se nós temos um compromisso com uma outra pessoa, portanto, eu agora falo com a Marisa e digo isso, não, eu tenho este compromisso para o ano que vem, eu vou, não, isto vai estar a funcionar, eu vou me despedir
e vou estar aqui a fazer as coisas não sei o quê. E eu comprometo-me assim com a Marisa e vamos trocando mensagens a cada 2 meses, etc. Aí a minha probabilidade ela sobe até 65%. Portanto, já é um avanço considerável, já é um avanço enorme. Mas isto fica melhor. Isto fica melhor. Se eu me comprometer com uma pessoa e que me encontrar com essa pessoa de forma regular, e de regular o estudo estudou-se semanalmente, essa probabilidade sobe até 95%. Portanto, Damn! existe ali tipo quase uma garantia, não é? Que Yeah. vou suceder naquilo. E isto é muito interessante, porquê? Porque leva-nos aqui a se calhar o porquê dela ter mandado essa mensagem. Porque o que é que faz com que a gente tenha um compromisso semanal? Geralmente são aqui algumas coisas, são comunidades, são mentorias e é também a formação, não é? Yeah. E isto resume-se a uma coisa que pode nem parecer que faz parte da conversa, mas é a motivação. Resume-se a motivação. Isto porquê? Yeah. Porque o que é um compromisso? O que é eu comprometer-me, não é? E aqui nós estamos especificamente a falar de compromisso próprio, porque comprometer a outras pessoas é muito fácil, não é? Eu se me comprometer com uma pessoa, geralmente apareço, não é? Portanto, acaba por ser facilitado. Lá está os 95%, não é? Yeah. Pois, exatamente. Agora, compromisso próprio é o quê? É ter autorresponsabilidade, é ter disciplina. E isso já entra aqui num espectro diferente, não é? Então, entra aqui motivação. Entra aqui aquela parte da motivação dentro da equação que se calhar não entra. Exatamente. E então aqui é o quê? É a forma como nós vamos então colocar os nossos objetivos no papel. A forma como nós vamos olhar para os objetivos. Aquilo que eu tenho visto com as minhas clientes a falar, ou mesmo pessoas que vêm falar comigo sobre a sua carreira, mas também o que eu tenho visto também nos estudos onde eu vou buscar a minha informação é o quê? É que a grande maioria das pessoas, e isso vê-se muito, muito bem em contexto organizacional, não tem uma visão clara daquilo que tem que fazer. Yeah. E a clareza é essencial. Eu quero despedir-me para estar a trabalhar. Mas não tem a visão clara, não sabe o que é que tem que fazer até lá. Se eu não sei o que é que eu tenho que fazer, então como é que vai acontecer? Olha, e tu tocaste aí numa coisa importante, lá está. Nos stories eu depois lancei as sondagens, não é? E é difícil definir objetivos, é difícil perceber porque é que não chegas, não os consegues cumprir, quais é que são dificuldades, etc. E por acaso estava aqui uma pessoa, já não sei quem é que foi, mas uma pessoa mandou-me precisamente essa dificuldade, que é, eu tenho dificuldades em saber quais é que são as mini metas, porque lá está, nós queremos aquele objetivo grande e não pensamos em quais é que são os micro-objetivos que temos que ter até lá chegar. Então o salto parece gigante. São essenciais, não é? Porque Exatamente. Nós não podemos, ou seja, se eu agora quero uma casa, a casa tem que ser construída, eu não posso começar por trazer as janelas, não é? Porque depois vou encaixar. Só que o que eu acredito e que eu vejo acontecer é que a maioria das pessoas imagina o objetivo, eu quero chegar aqui. E então começamos a pensar, ok, o que é que eu tenho que fazer? Aqui é reverter. Façam ao contrário. Se eu quero estar aqui, qual seria o passo anterior? Qual seria o passo anterior? E aí começamos a ter os nossos micro-objetivos. Porque é muito mais fácil nós pensarmos assim, ao contrário, do que pensar o que é que... Imagina nessa situação da casa. Vou trazer as janelas. Não, aquelas não vão encaixar, então preciso ter as paredes. Espera lá, para ter as paredes preciso ter, se calhar, a fundação. É mais fácil nós deconstruirmos ao contrário do que tentar encontrar o passo a passo de forma mais linear, não é? Portanto, os micro-objetivos, muitas vezes, eles acabam por ser definidos revertendo ali a situação. Eu quero isto. Ok, então qual seria o passo logo antes? Exatamente. Nós esquecemos de fazer essa parte, porque estamos a olhar tanto para eu vou chegar até ali. Exato. E estamos ali com aquela pujança toda. E depois esquecemos que existe um caminho, que isto não é ser uma autoestrada, que até a própria autoestrada tem, tipo, sei lá, tens que mudar de uma autoestrada para a outra, tens que dar assim umas voltas de vez em quando. Exato. E às vezes tens a saída para ir para outra, etc. E tudo isso tens que, lá está, tens que saber. Exato. Reverter acaba por às vezes facilitar o processo porque estás a desconstruir. Eu acho que facilita, eu nem digo às vezes, eu acho que facilita sempre, até para nós percebermos se o nosso objetivo faz sentido. Porque imagina, eu podia chegar a pé de ti,
pronto, tu conheces, não é? Já estiveste comigo e dizer, Anitta, para o ano eu vou ter 2 metros. Eu tenho 1,55 m. Isto nunca seria possível num ano, não é? Por exemplo, que também és pequenina, tu sabes? Epá, Estamos mas, aqui. opá, mas lá está, imagina, como é que eu vou chegar à cena de eu vou conseguir ter 2 metros, eu vou conseguir saltar 2 metros, pronto, que isso é mais execuível. Se eu neste momento só consigo saltar até 1,70 m, até 2 metros eu tenho 30 centímetros. Eu nunca na vida vou conseguir isto para a semana, não é? Não é viável ou não é uma coisa que vai ser consistente. Então, nós temos mesmo que tentar perceber, através dessa questão do repartir assim aos bocadinhos, quanto tempo é que vai demorar até chegar lá. Porque eu acho que isso é um forte motivador também É, para a outra parte da motivação, que é a exatamente. motivação de continuar. Exatamente, e entra aqui na parte da motivação que eu estava a falar. A motivação é uma fatia do bolo que é essencial. E isto porquê? Porque a motivação é aquilo que regula nós estarmos a fazer as coisas. Mas mais Yep. importante disso é o quê? É que, e isto se calhar a maioria das pessoas não entende, o que é que nos leva a ter uma motivação mais constante? Não é? Porque o problema é ela não ser sempre constante. Porque quando nós Uhum. colocamos um objetivo, no início estamos ali na euforia, ei, vamos fazer isto, não. Depois chega a um ponto a motivação vai descendo. Só que existe aqui um pequeno problema. Quando a nossa motivação ela desce, a nossa frustração ela tende a subir. Pois. E a frustração ela não vem sozinha, ela geralmente vem acompanhada pela melhor amiga que se chama estagnação. E isso é o pior, porque quando nós sentimos mais frustração, temos tendência a ficar mais estagnados. Ou seja, temos tendência a ficar naquela coisa de ai, não me apetece, olha, logo faço, olha assim, depois isso logo acontece, etc. Só que quanto Yeah. mais tempo nós ficamos na estagnação, mais a nossa motivação vai descendo e mais difícil é voltar ao de cima. Por Yeah. isso, nós temos que garantir que a nossa motivação, claro que ela vai oscilar, é normal, não é? Todos nós temos fases, há dias mais motivados, há dias menos motivados, mas temos que garantir que a longo prazo a nossa motivação ela está mais constante. Como é que nós fazemos isso? E isso há muitos estudos que demonstram isso. Voltamos àquilo que eu estava a dizer: comunidades, mentorias, formação. Porque é que as pessoas, quando estão em formação, sentem-se mais motivadas? E isto, acho que a maioria das pessoas à partida, se calhar têm esta experiência, não é? Quando nós vamos a uma formação para o trabalho, etc., as pessoas sentem-se mais motivadas naquele momento. Uhum. E porquê? Porque acaba por ser uma reação que o nosso cérebro tem, em que o nosso cérebro fica a pensar, ok, eu estou a fazer isto para me desenvolver, eu estou a fazer isto para ter algo melhor, eu estou a fazer isto para avançar, para nanana. Ou seja, é um objetivo que temos, não é? E tem a questão da comparação, acho eu também, não é? Que é, eu não estou aqui sozinha, atenção, também há outras pessoas. Exatamente, exatamente. E aí a motivação, ela vai subindo. Portanto, acaba por ser uma boa estratégia, não é? Para nós mantermos a motivação relativamente constante, é ao longo do ano, ao longo do tempo, fazer formação. Estar Uhum. inserida em comunidades, não é? Nem que seja uma vez por mês, mas estás ali com as pessoas que têm objetivos comuns, têm vontade de crescer na mesma direção. É, por exemplo, estar em mentoria. Pode ser uma coisa individual, pode ser em grupo, mas lá está. Aí vamos entrar naquele 65% a 95%. Não é por Exato. nada. Não é por Exato. nada. Não é? Portanto, a motivação ela tem que ser efetivamente trabalhada ao mesmo tempo que nós estamos a trabalhar o plano para esse objetivo. Portanto, é Porque uma coisa. daí, porque daí advém, lá está, a outra das dificuldades que foi a mais repetida na caixinha de perguntas, que é a questão do foco e da disciplina. Eu lembro-me que há uns meses, isto antes do verão, quando eu disse, pronto, que ia procurar um nutricionista, etc., tu na altura disseste a mesma coisa, que até estavas à procura também. E nos primeiros tempos o que a gente fez foi mesmo puxar um pela outra e andávamos a perguntar, tu fizeste, tu não fizeste, etc. Pá, faz muita diferença, porque depois tu tens ali alguém a perguntar alguma coisa, não é espicaçar-te nem nada, mas é tipo, vamos, não sei o quê. E estávamos a falar até de uma coisa relativamente simples, que é enviar uma mensagem. Pronto. Exatamente. Nem estávamos a falar de fazer um gathering, nem estávamos a falar de nos encontrarmos sempre naquela hora, naquele dia, num Zoom, presencialmente, etc. Basta às vezes uma mensagem, ter alguém a puxar por nós. Lá está, é o facto de te comprometeres com outra pessoa e depois, porque inconscientemente nós não queremos falhar com a outra pessoa.
Uhum, exato. Mais uma vez é aquilo que eu disse, é muito mais fácil nós falharmos com algo que nós nos comprometemos connosco do que nós nos comprometemos com outra pessoa. E Uhum. esse exemplo que acabaste de dar é um exemplo que é muito comum, não é? Se eu me inscrever no ginásio e ter um compromisso comigo de que vou 3 vezes por semana, a probabilidade disso acontecer é muito mais baixa do que eu inscrever-me no ginásio, contratar lá um PT com o qual eu sei que segunda, terça e quarta, às 9 horas, temos sessão. Aí eu vou Uhum. aparecer. Exato. Porque ele também depois vai andar atrás de nós, não é? Então, mas o que é que se Exatamente. passou? Não vieste e tal? Exatamente. Portanto, nós comprometemos com outra pessoa é muito mais fácil. É muito mais fácil porquê? Porque aqui é uma coisa externa, é uma coisa que nós sabemos e que a sociedade também nos instruiu, não é? Que não fales Uhum. com os outros, não é? Depois se a pessoa está ali à tua espera, não vais deixar a outra pessoa ficar mal, não é? Yeah, E é mais tal e fácil qual. fazermos isso. Porquê? Porque construir disciplina não é fácil. Não é? Não, a disciplina é horrível. Eu não tenho disciplina. Aliás, eu tenho durante um tempo e depois lá está. Eu te falo por mim, eu acho que já me sinto tanto em controlo que deixo a coisa descontrolar. E aí lá está, vem a tal questão da final, É a não é a estagnação. disciplina? Exatamente. É a estagnação. É a estagnação que chega. Porquê? Porque quando. Daí também a necessidade, e isto, os estudos nesta área também mostram isto, de também nós mudarmos de ambiente, não estar sempre no mesmo sítio. E mesmo a nível de objetivos de carreira, não é? Vão para outro sítio trabalhar neles. Porquê? Porque o facto de mudar de ambiente, isto envia sinais diferentes ao nosso cérebro. Isto pode ser uma coisa que parece estúpida, ridícula, sutil, mas faz muita diferença. E quando tu estás num momento em que estás bem, estás no controle, etc., chega a um ponto em que aquilo é sempre o mesmo. Já não estás, ou seja, estás naquela estagnação. No momento em que vem a estagnação, como eu disse, ela não vem sozinha, vem com a frustração. E a desmotivação, ela então é mais baixa. Lá está. Começa E é ali um a ciclo. desvancecer abaixo. Exato, Não, exato. é horrível. Olha, isto, por acaso, lá está, é daquelas coisas mesmo muito interessantes, porque a maior parte das pessoas, opá, que, pronto, ou que acaba por vir trabalhar connosco, ou seguir a nossa conta, ou até seguir a tua, mesmo que, por exemplo, no teu caso, tu és coach de carreira, e aqui estamos a falar de pessoas que se querem tornar empreendedores, ou seja, trabalhadores por conta própria, pessoas que Exato. querem trabalhar por conta de outrem. É carreira, pronto, é tudo a mesma, está tudo dentro do mesmo saco, entre aspas. Não há distinções. Porque No é a mesma teu coisa. caso, A maioria exatamente, das é uma pessoas carreira é mesmo. que vai achar que são duas coisas completamente diferentes, mas não é. Tem mais É uma carreira. semelhanças do que coisas diferentes. Exato. E aí, por exemplo, quando alguém, lá está, começa a seguir, pede a tua ajuda, ou até às vezes quando pedem a minha, regra geral, quando pedem a minha ajuda a nível de mentorias, é precisamente por causa disso, porque têm um objetivo definido, ou seja, sabem onde é que querem chegar, e as sondagens que eu fiz, por acaso até fiquei admirada, que é, a maior parte das pessoas, ou seja, 60% das pessoas não acha difícil definir os objetivos, mas lá está, quando a conversa é mais do género, olha, mas não tens clareza como é que vais lá chegar, que era o que estavas a falar, Exatamente. aí já vamos para os 56% de pessoas que dizem que não. E é aí que a maior parte das pessoas procuram, lá está, ajuda de pessoas como tu, ajuda de pessoas como nós, as próprias comunidades, etc. Onde é que tu achas que, e tendo em conta a tua experiência também, não é? Então, lá está, como mentora, como gestora da tua própria comunidade, etc., tu notas que a pessoa às vezes quando chega vem motivada, desmotiva-se, mas depois a própria comunidade puxa para cima. Como é que é agora vou falar em português, mas esse flourishing, vá. Estava a Exato, faltar a palavra agora. exato. Eu diria que depende. Depende porquê? Porque por muito que nós estejamos numa comunidade, por muito que nós estejamos inseridas num grupo que puxe muito por nós, vai ser positivo, mas se a própria pessoa não estiver também naquele mindset de eu quero lá chegar, pá, tu podes empurrar a pessoa, mas a Chegaste pessoa onde eu queria. vai. Chegaste onde eu queria. Eu sabia que não ias falhar. Que é essa parte, é exatamente sobre o mindset que eu queria chegar. Porque nós somos todas pessoas diferentes. Aliás, eu não sei de que forma é que isto se interliga, mas eu tenho quase a certeza que sim. Tu fazes algumas avaliações disso às pessoas. Depois, se calhar, explicas só um bocadinho o que é que isso é. Dependendo daquilo que é o nosso perfil, nós somos mais uma pessoa que consegue dar continuidade a ideias, somos uma pessoa que às vezes é mais idiota e precisa de alguém que ajude a implementar ideias, ou somos outro tipo de pessoa assim qualquer.
muitas vezes o nosso mindset é que não está no sítio certo, que é, nós até podemos ser aquela pessoa que é muito idiota, tipo eu, não é? Que tem sempre mil e uma ideias para acontecer, etc. E depois só não temos a tal disciplina para Não levar à é frente. idiota. Isto é uma palavra, chama-se multipotencialidade. Não, idiota, atenção, estou a falar de ideias mesmo. Exato, Mas mas és multipotencial. sim, eu gosto de fazer muita coisa diferente, exatamente. Aqui o mindset ele vai ter ele acaba por ter um papel central naquela coisa de, pá, não me vou deixar aqui dentro da minha zona de conforto, que é o ter ideias, vou sair dentro da minha zona de conforto para conseguir levar esta ideia para a frente, certo? Estas duas coisas acabam por se interligar, não? Tu sentes Então, isso? sim e não. Sim, porquê? Porque é verdade que nós temos todos diferentes tipos de perfis, não é? E quando eu estou a dizer aqui perfis, eu nem estou a falar personalidade nem nada, não é? Estou mesmo só Uhum. aqui a avaliar o tipo de perfil comportamental que nós temos perante o trabalho, está bem? Que é aquilo que nos interessa aqui. Porque aqui não Certo, entra coisas como ser tímida, não ser tímida, porque estamos a falar de objetivos e objetivos eles são certo. pessoais, não é? Portanto, nós temos diferentes tipos de perfis comportamentais relativamente ao trabalho, sim. Ok, até aí tudo bem, há pessoas que vão ter tendência a ser um bocadinho mais motivadas, outros menos motivadas, uns vão ter tendência a ser mais no go, 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 vamos fazer, outros ficam mais reservados, têm sempre medo de falhar, não avançar, mais etc. Ok, até aí tudo bem. No entanto, existe aqui um grande benefício, acredito, em fazer este tipo de teste. Porquê? Porque uma coisa é eu saber, pois, eu sei que não sou muito aquela pessoa que faz, não sei o que, não. Outra coisa é, caramba, respondi a 24 perguntas e agora, pá, é verdade, eu sou mesmo assim. E isto acaba por ser uma espécie tipo de pequena, tipo, Chamada agora, de atenção. exatamente, agora ia Uhum. dizer, agora só me vem a palavra em francês, não me perguntes porquê. Mas é tipo uma pequena chamada de atenção, tipo ali o sino, tipo, ok, eu sou mesmo assim. E acaba por ser, ok, isto agora vamos acordar, eu sou efetivamente assim. Tendo isto aqui à minha frente, então o que é que eu posso fazer? E aí sim, num lado ou no outro, nem vamos falar daquelas pessoas que são muito motivadas, são muito go-go-go, porque geralmente essas pessoas não têm problema, efetivamente, atenção à partida, para começar. Não quer dizer que Uhum. depois elas não se motivem no futuro a continuar, mas pelo menos a começar, essas pessoas são muito mais para a frente e começam a fazer. Mas quando nós não somos e vemos aquilo preto ou branco de eu sou mesmo assim, então existe aqui um fator que é se eu não mudar então aqui o meu mindset, se eu não começar a perceber porque é que eu não dou, o que é que me está a bloquear aqui, então sim, muito provavelmente essas pessoas vão ficar ali no quê? Nos 10, 20, 25%. Exato. Portanto, a probabilidade de as coisas virem efetivamente a acontecer é relativamente pequena. E o que é que isto insinua? Geralmente estas pessoas que estamos aqui a falar têm tendência, está bem? Não quero dizer que não quero generalizar aqui, mas a maioria tem tendência a também ter menos confiança em si, não é? Uhum. Só que depois tu entras ali nos 10, 20% e cada vez que tu queres começar uma coisa, não levas, não sei o quê, cada vez que tu vais sentir que estás a falhar, a confiança ainda, ou seja, vai ser cada vez mais difícil tu efetivamente então É um fazer loop, uma basicamente. coisa. É um loop. E é aqui que para essas pessoas seria essencial então estar numa comunidade, estar numa mentoria, estar num grupo em que outras pessoas estivessem a puxar, enquanto essa pessoa está a trabalhar nela também para Yeah. acompanhar, para não ser só estou aqui e uma pessoa a tentar puxar-me, porque se eu não mexer os meus pés, a pessoa pode puxar-me, mas eu também não vou longe, não é? Uhum. Aí seria interessante a pessoa perceber que era para poder não só estar com pessoas em que vão puxar para a pessoa sentir mais, mas ao mesmo tempo ter aquela compreensão, não é? De que, ok, eu preciso desenvolver isto em mim. Eu preciso de trabalhar aqui o meu mindset. Tenho que perceber o que é que me está a bloquear. E aqui o bloquear pode ser mil e uma coisa, não é? Eu vou Yeah. pressupor também que as pessoas que estão a trabalhar contigo são da geração milénio, simplesmente porque é uma fatia muito grande dos trabalhadores que estão neste momento no mercado de trabalho, e a geração milénio é uma geração que tem fatores particulares nessa geração. Aqui era preciso estar a desconstruir muitas coisas, não é mesmo? Mas existem bloqueios muito específicos na nossa geração e que são difíceis de ultrapassar porque a nossa geração é a primeira a nível histórico que tem valores completamente opostos às gerações anteriores e portanto joga aqui com muitas coisas.
não Yeah. só a nossa vontade, mas com aquilo que a gente aprendeu que era verdade, mas que para nós não faz sentido e que para nós não é verdade, mas tens medo de fazer diferente porque aprendeste outra coisa, mas Yeah. Nós estamos a desbravar terreno, basicamente. É exatamente. por isso que também é mais difícil para nós e é por isso, e também pegaste aí num ponto porreiro, também é por isso que às vezes não nos sentimos tão apoiados pelas pessoas que estão à nossa volta, porque Exato. há pessoas que, por exemplo, nós somos pessoas que, eu e tu, e muita gente que está aqui a ver, que eu também já fui vendo quem passou por aí, somos pessoas que, apesar de podermos não ter aquele primeiro apoio das pessoas que até podem ser, das outras pessoas que podem ser mais importantes para nós, os pais, os tios, os avós, etc., porque eles não compreendem o que é que nós queremos fazer e que queremos dar este risco, nós continuamos. Mas há outras que ainda são muito dependentes desse tipo de opiniões. E então, como há um Então, total desconhecimento, diz? esse é o meu prato do dia em sessões. Exato. É mesmo, não é? E afeta muito mais do que as pessoas acreditam que afeta. Não é? Yeah. Sim, nós estamos sempre a dizer, não interessa, não interessa, mas interessa muito, porque são as pessoas que nós amamos, não é? São as pessoas mais importantes da nossa vida. Interessa. É e não é, porque a pessoa mais importante da tua vida deverias ser tu e o teu bem-estar. Não é? Uhum. E tu tens que estar ok de que tu tens de tomar a decisão que faz sentido para ti, mesmo que essa decisão não faça sentido para mais ninguém à tua volta. E tu tens de estar ok com isso. Mas aí lá está, aí voltamos àquela questão do mindset, que Exatamente. tem que ser Exatamente. trabalhado. Exatamente. Não há forma de fugir, porque o mindset vai acabar por estar dentro de tudo, da forma como nós lidamos com adversidades, da forma como nós lidamos quando conseguimos alguma coisa, da forma como nós lidamos com esta questão de fazer planos, mas realmente cumprir os planos e não pegar neles passado um ano ou dois e pensar, isto até seria uma ideia porreira, mas não fiz. Exatamente. E a nível do trabalho, isto é muito importante. Porquê? Porque nós gostamos muito de acreditar, não é? Que existe o trabalho e existe a vida pessoal. Só que, spoiler alert, nós não somos duas ou três ou quatro pessoas diferentes, não é? Yeah. Pá, até podem ser, mas isso, por favor, então vão ver um psiquiatra, se tiverem várias, não é? Pronto, aí já é outro problema. Mas nós não somos duas, três e quatro pessoas. Nós somos uma pessoa. E a maioria dos estudos, não, maioria não, 100% dos estudos a nível de satisfação no trabalho mostram o quê? Que a satisfação no trabalho está positivamente ligada à satisfação com a vida. Se eu não me sinto satisfeita no meu trabalho, vai afetar a satisfação que nós temos com a nossa vida no geral. Não é? Yeah. Portanto, isto vai afetar muita, muita, muita coisa. Como o quê? Como se eu estou bem com as pessoas à minha volta, se eu me sinto feliz, se eu não me sinto feliz, vai então afetar a motivação, não só no trabalho, mas depois para outras coisas, para hobbies, para cuidar de nós, para cuidarmos de outras coisas, para desenvolver outros projetos, se calhar à parte, não é? E acaba por ser super importante. O problema é que, não estando satisfeito e não trabalhando o mindset, e então ficando ali, impacta tanta coisa, não é? É uma avalanche, É basicamente. uma avalanche. Aquilo é sempre a somar, sempre a somar, sempre a somar. E pronto, opá, nós temos que aprender a somar as partes mais positivas e não as partes mais negativas. Porque Não é quando. não, mas também não é ignorar as partes negativas, não é? É Uhum. aprender também com elas, é perceber porque é que nós estamos a sentir aquilo daquela forma, o que é que está a fazer isto, o que é que está a bloquear aquilo ou não sei das quantas. Porque aquilo que estávamos a falar, isto vai definir depois aquilo desta conversa, não é? Vai então influenciar a forma como nós vamos criar planos profissionais. Como é Uhum. que nós vamos Exatamente. alcançar os nossos objetivos? Vai ter um impacto direto. Tem tudo, é tal coisa, nós não estamos divididos entre o que é que fazemos das 8 às 5 e o que fazemos depois das 5 e antes das 8. Não, é tudo dentro da mesma coisa, nós somos a mesma pessoa, como estavas ainda agora a dizer. E isso eu acho que é uma grande forma também de justificar, e atenção, vou usar o verbo justificar, mas pode ser outro qualquer, mas às vezes justificar porque é que nós, mesmo trabalhando por conta própria, muitas vezes, e trabalhando mais, conseguimos mesmo assim ter mais sorrisos na cara, sentirmos muito melhor. Pá, é por causa disso, é essa questão da motivação, do Sim, gostarmos sim, sim. daquilo que nós Aqui, não, fazemos. aqui estás certa, está bem? Aqui também todos os estudos a nível de trabalhadores independentes versus trabalhadores por conta do trem, não é? Uh, by the way, isto é a minha especialidade até. Na altura até a minha tese foi sobre isto. É mesmo engraçado. Mas os estudos mostram o quê? Que
um trabalhador independente sente muito mais satisfação no trabalho do que um trabalhador que trabalha por conta do treino, não é? Mas a maioria dos estudos mostra que os trabalhadores de forma independente sentem que trabalham mais, sentem que têm mais responsabilidades, sentem etc. Mas o simples facto de terem a flexibilidade que querem, sentirem que gostam daquilo que estão a fazer, que têm controle, não é? De pá, eu não quero fazer isto, não faço. Não quero atender aquela pessoa, pá, não faço. Isto coloca-se em cima. E então as pessoas sentem-se muito mais felizes no trabalho, sentem maior satisfação, sentem maior motivação também, porque lá está, o positivo fica acima. Completamente. Eu prefiro trabalhar 12 horas para mim do que 5 horas para outros, sem dúvida, naquilo que eu gosto de fazer. Exatamente. Não troco por nada, preferia nem há aqui forma de. não há como dizer. Boa. Olha, então, eu tenho aqui uma pergunta que é, os passos necessários para a gente conseguir mesmo construir um plano a sério. Nós, entanto, já fomos falando deles, assim, de uma forma mais solta. Diz-me se eu estou correta em mais ou menos a forma macro do plano. Em primeiro lugar, tu tens que definir qual é que é o teu objetivo, isso é certo, a gente tem que saber onde é que queremos chegar. Em segundo lugar, tu tens de começar logo a trabalhar o teu mindset, porque vai ser tramado lá chegar, e começar, se calhar o mindset vem depois, mas começar a desconstruir isso então. Quais é que vão ser os smaller steps que eu tenho que fazer? Eu tenho este meu macro plano, que eu quero atingir 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que é que eu vou ter que fazer pelo intermédio, a cada 3 meses, a cada 6 meses, o que é que seja, para conseguir lá chegar, e como é que eu vou manter o meu mindset no sítio certo para conseguir realmente levar isto à frente. Eu acho que esses são os 3 pilares. Ok, então, eu até diria que o mindset vem antes. Eu vou-te explicar porque é que o mindset vem antes. Porque se tu não trabalhares no teu mindset, eu posso te garantir que o objetivo que tu vais colocar, ele vai ser sempre abaixo. Ele se calhar, ou seja, ele não vai estar alinhado com quem é que tu és, com aquilo que tu queres. Por se tu trabalhares só isso depois, o que é que vai acontecer? Muito provavelmente tu até vais mudar um bocadinho o objetivo. Ok. Portanto, eu até diria que trabalha em ti primeiro, é o teu primeiro pilar. Depois sim, vamos começar ok, agora o que é que eu quero efetivamente fazer? E o que é que eu quero efetivamente fazer? Isto pode parecer simples, mas não é. A maioria das pessoas nem tem uma visão claríssima do que é que eu quero. Pois, exato. Também é verdade. O que é que eu quero? Eu quero isto. Mas não Às sabemos vezes porquê. eu quero isto, não é? Mas o que é isto? Então é isso. Não, mas o que é? Quem é que está? Como é que é as coisas? Portanto, aqui o que é necessário também é ter uma visão extremamente clara, eu até vou arriscar a dizer detalhada, do que é o objetivo. Quanto mais detalhado ele for para nós, quanto mais nós conseguimos visualizar exatamente o que é, mais fácil vai ser nós lá chegarmos, mas mais fácil vai ser nós criarmos um plano para lá chegar. Concordo totalmente. Portanto, aqui não é só, ok, o meu objetivo é esse. Não, tirem tempo, efetivamente, para perceber qual é o objetivo. Mas detalhadamente, não é? Escrevam sobre isso, visualizem sobre isso. Há mil e uma forma de fazer isso. Mas perguntar porquê? Por exemplo, porquê é que tu queres uma casa? Porquê? A maior parte das pessoas vai te dizer logo, que uma casa tem que ter onde viver, não é? Tá, mas porquê é que tens de ter onde viver? Não estás bem na casa dos teus pais? E a partir daí já começamos a entrar numa coisa muito mais profunda. Lá está, o nosso objetivo começa a ficar bastante mais claro. As razões pela qual nós queremos atingir é super claro. Porque, no fim das contas, o que nos vai motivar é o porquê, não o objetivo. Yeah. É verdade. Total. Sim, pá. É isso que vai fazer, que vai ter a diferença e que vai manter a motivação mais constante. É isso que vai fazer que quando não estamos ali muito motivados, que vamos ter ali aquilo de não, mas eu quero isto porque não é só isto, é o porquê que está de trás. E nós não conseguimos esse porquê sem ter trabalhado essa questão detalhada de qual é o meu objetivo, o que é que ele serve. Qual é o propósito dele para mim, para aquilo que eu quero na minha vida, não é? Ou até pode ser um objetivo dentro daquilo que eu quero para mim
o que é que, não é? Portanto, Uhum. tirem tempo para trabalhar o que é o objetivo. Aí sim. Depois, fazer o trabalho ao contrário, como eu estava a dizer. Ok, agora que eu sei que eu quero isto aqui, que isto é o objetivo, o que é que viria antes? Aí desconstruam mesmo o passo a passo ao contrário. E depois é voltar a colocar, não é? E aí construir, sim, com objetivos SMART, uns micro-objetivos, não é? Uhum. Consoante o que é fazível, o que é que não é fazível. Lá está, há coisas que nós sabemos que levam mais tempo, outras que levam menos tempo. Há coisas que se calhar nós precisamos de desenvolver certas competências. Portanto, se eu preciso de desenvolver uma competência, se calhar não vou ter isto feito para amanhã ou para a semana, não é? Mas quando Yeah. nós temos essa noção, aí sim podemos começar a construir um plano concreto. Aí sim nós podemos começar a ter uma ordem cronológica do que é que vai acontecer, o que é que eu tenho que fazer. Preciso de formação? Bora pesquisar, bora ver que tipo de formação existe por aí, o que é que eu posso ir aprender. E o fazer isso já nos vai dando aquela motivação e depois sim, então vamos crescendo, vamos aprendendo. E isso é extremamente importante. Yeah. Eu acho que lá está, todos esses três pontos, os que tu falaste ainda agora, o mindset, o ter o nosso objetivo e porquê, e esta questão da desconstrução, é precisamente onde, pá, vou-me arriscar aqui num número estranho, mas 96, 97% das pessoas vai falhar sempre. Porque, epá, lá está, eu também posso chegar à beira de alguém, olha, vou chegar à tua beira, primeira coisa que eu te digo, pá, um dia eu vou ter 1 milhão no banco, pá, porreiro. E depois? Não é? Porquê? Porquê que queres ter isso? O que é que tu vais fazer para lá chegar? Não sei, um dia vai acontecer, vou ganhar euro milhões. Olha que raio de plano, não é? Não tem nada a ver. Agora, se eu disser um dia eu quero ter 1 milhão no banco, ou daqui a 5 anos quero ter 1 milhão no banco, eu já tenho que perceber quanto é que em média eu tenho que ganhar por ano para conseguir ter 1 milhão no banco. Pronto. Quanto é que eu tenho que ganhar em média por semestre? Quanto é que eu tenho que ganhar em média por mês? Quanto é que eu tenho que ganhar em média por dia? Então, essas coisas aí, elas vão fazer com que o nosso objetivo, acima de tudo, até pareça palpável. Não é uma Exatamente. coisa que eu estou a tirar ao ar. Nós conseguimos vê-lo a crescer mesmo. Nós conseguimos vê-lo a acontecer. E Exato. isso dá um puto de motivação do caraças mesmo. Exato. É. Exatamente. Mas é isso que muitas vezes a maioria das pessoas falha. E falha não só por trabalhar por conta do trem, como também de forma independente. Eu até costumo dizer e brincar com as minhas clientes que nós temos um problema, foi que até terminar tudo o que tem a ver de estudos, não é? Todo o conteúdo, todo o sumário do ano estava feito, não é? Tens que fazer esta cadeira, depois tens que fazer esta cadeira, tens que aprender isto, depois tens que aprender isto, e primeiro aprendes a somar, depois aprendes a dividir, não é? Portanto, nós tínhamos sempre que, ok, sabíamos o que é que vamos fazer a seguir, mas nós não tivemos que fazer isso. Depois chegas ali, Uhum. tens de começar a trabalhar e não só não existe esse plano, não é? Como as É. pessoas depois não tiram tempo para o construir, para construir o seu plano de carreira. As pessoas não tiram tempo para fazer a gestão da sua carreira como deveria de ser, que é, ok, onde é que eu quero chegar? Não é? É. Imagina no meu caso, ok, quero tirar êxito profissional, estou a trabalhar na área de RH, quero ser diretora RH. Esse é o meu objetivo, não é? Mas há muitos caminhos, há muita coisa. O que é que a pessoa tem que fazer? É trabalhar 30 anos como junior consultant? Não é? Até depois, eventualmente, acontecer. É outra coisa. Portanto, isto tem que ser uma coisa clara que a maioria das pessoas não faz. E não faz de forma a trabalhar por conta do outrem. Porquê? Porque nós temos tendência a colocar externo. Ah, a empresa é que me diz, a empresa é que nanana. Uhum. Nós colocamos muito em cima dos outros, não é? E depois, quando trabalhamos de forma independente, a desculpa é outra, é, mas a gente não sabe o dia da manhã, mas isto pode mudar, mas não sei das quantas. Eu vejo muito isso, não sei se também acontece contigo. E então o que é que acontece? Acabam por não fazer um plano porque eventualmente pode vir a mudar, porque se calhar daqui a 2 anos é diferente, porque não é? E faz com que então o quê? Não estás nunca a seguir um caminho. Se não estás Uhum. a seguir um caminho, muito provavelmente estás a estagnar ou estás a avançar um bocadinho e depois já não estás a fazer mais nada. Portanto, criar isso é extremamente importante. Se as coisas mudarem, a gente adapta-se. A gente Nós vai mudar. somos. O ser humano adapta-se desde há não sei quantos anos Exato, atrás, portanto não há de ser por aí. exatamente. Mas se as coisas mudarem, já chegaste mais longe e depois mudas, não é? Porque se eu não estou a fazer nada, as coisas mudam, então se calhar a probabilidade de eu então subir nesse comboio também é pouca, portanto vou continuar aqui, as coisas continuam a mudar, eu continuo na mesma,
Chega a um Uhum. ponto, as coisas já estão bem acima e tu ainda estás aqui em baixo como se fazia há 10 anos atrás. Exato. Ups! Ui, tanto, quantas. Podíamos ficar aqui a tarde toda só a falar da quantidade obscena de indústrias em Portugal e empresas em Portugal e nichos de mercado aqui que estão exatamente assim. Aliás, eu ainda sou sócia de uma desses nichos de mercado. E continua, veio pandemia, tive toda a gente que se adaptar, toda a gente ficou assim entre aspas, não é? Porque eles ainda continuam a fazer exatamente a mesma porcaria que faziam até agora. E estamos assim, não é? Portanto, pá, isto é daquelas coisas que é, ou tu te adaptas entre aspas, jogas o jogo que tem que ser jogado e tentas construir a tua parte da narrativa, ou então vais estar sempre a viver a vida dos outros porque os outros é que vão Mas mandar em mais ti. o que é que tu precisas para te adaptar? Pá, também precisas de mindset e precisas de um plano. Por isso é que o mindset está em primeiro lugar. Uhum. Por isso é que o Exato, mindset. estou a perceber. Pá, e o mindset nós temos muita tendência a ignorá-lo, sabes? Porque depois eu trato disso. Ah, Porque lá está, o mindset parece-nos tão não palpável, entendes? Que eu acho que nós o deixamos para depois. exatamente. Eu Yeah. acho que tem aqui duas coisas. É o facto de sentirmos que não é palpável, mas eu Uhum. acredito que há também um medo inerente a isso. Ok. Porque a maioria das pessoas, não é? Tem medo do que é que pode acontecer se elas, tipo, uau, explodirem aqui, não é? Yeah. A muitas pessoas, isto pode parecer completamente aqui ao contrário, não é? Mas muitas pessoas têm medo do sucesso. Uhum. Uh. E é Nós temos preciso. medo do bom e do mau ao mesmo tempo. A zona de conforto é aqui. Tudo o que for mais para a esquerda ou mais para a direita vai dar medo, lá está, não é? Há uma pergunta que eu costumo fazer às meninas da mentoria Empreender no Feminino, que é: quem aqui gostava de faturar 5 mil euros? Está a gente tipo, eu, não sei o quê. Quem aqui acredita que tem a capacidade de faturar 5 mil euros? Ninguém levanta a mão. Ninguém. Yeah. Ninguém levanta a mão, não é? E isto demonstra-nos muito. Não é? Então, se eu acredito que não consigo faturar 5 mil euros, eu vou faturá-los? Não, Que não não. vou. Isto é a mesma coisa de quando estás a vender. Se tu próprio não acreditas naquilo que tu estás a vender, no teu próprio produto, como é que alguma pessoa vai comprar? Se tu próprio não compravas isso, como é que a outra pessoa vai comprar? Isso Isto, é o isto entra muito. que a nível de entrevista, não é? A Yeah. entrevista é importante mostrar confiança em nós. Não é mostrar confiança de, eu sou o melhor, se não contratar, não sei o quê. Mas mostrar confiança nas capacidades que tu tens, não é? E que se há uma coisa que a pessoa te diz, sabes fazer isto e não sabes, dizer assim, olha, não sei, mas olha, confio que se me ensinarem eu aprendo, não sei o quê. Outra, porque numa entrevista, se tu me mostrares que não confias em ti, porque é que eu vou confiar em ti? Exato, tal e qual. Não é? E aqui é exatamente a mesma coisa. Se nós não temos o mindset certo de eu posso chegar aqui a este objetivo, então não Yeah. vale a pena. Vamos encaixar ali nos 10 a 25%. Exato. Mas isso. Lá está, imagina aqui a cena, é que o sucesso muitas vezes de uma coisa que nós queremos atingir, claro que está relacionado connosco, mas epá, a nossa própria. Como é que eu vou explicar isto? O nosso sucesso basicamente está definido quase que de forma pseudo-matemática. Estamos sozinhos, então pá, vai ser mais difícil. Estamos acompanhados, vai ser menos difícil um bocadinho. Temos pá, um acompanhamento top e ainda para mais temos alguém a puxar por nós, vai ser difícil a não chegar lá. Eu acho que isto também se adequa muito à questão destes receios, às vezes, de investimentos, por exemplo, em mentorias como tu tens, em sessões como tu dás, etc. Pá, dá um medo gigante de Mas investir. Ou nem seja, precisamos ir por aí. Tu e eu, nós conhecemos, não é? uhum, Através de mentorias, não é? pois, Agora, eu falo e vou pôr aqui o teu nome e eu acredito que não vou dizer aqui disparate nenhum. Eu sei que, tanto para mim como para ti, nós chegamos mais longe porque efetivamente entramos nessas mentorias, porque efetivamente nós fomos, não é? Buscar yeah, essas comunidades, fomos buscar, não é? Esse ambiente em que as pessoas puxassem, em que as pessoas te dizem, não, olha, mas faz, olha, eu já fiz e não sei das quantas. E yeah. isso faz a diferença, não é? Total, total. Faz a Porque diferença. quando nós estamos, lá está, quando nós estamos sozinhos, falamos de nós para nós mesmos. Agora, quando nós temos os nossos filhos, atenção, vocês podem ter em casa uma pessoa que vos diz, vocês são malucos, não façam isso e não sei o quê. O facto de depois nós podermos ir para aquela comunidade e dizer, malta,
estou mal, estou super desmotivado, o pessoal está-me todo a dizer para eu desistir, etc. Pessoa, não é? Não, mas deixa, eu também já passei por isso, eu também fiz, olha, imagina, não sei, o primeiro lançamento deu errado e não sei das quantas, mas não é? Pá, faz a diferença total. E essa parte é aquilo que vai puxar efetivamente a parte da motivação, que estávamos a falar um bocado, não é? Mas Uhum. vai buscar outros fatores também. Vai buscar outros Exato, fatores. tal e qual. Olha, entrou aqui o Pedro Gameiro. Portanto, o Pedro que é PT, não é? E lá está, faz os meus planos de nutrição e os da Anitta, basicamente. E o Pedro também tem no WhatsApp, depois há uma comunidade precisamente de pessoas que partilham às vezes o que é que estão a fazer no dia a dia, as refeições que estão a fazer, que são mais saudáveis ou menos saudáveis, os exercícios que estão a fazer ou deixar de fazer, os desafios que estão a cumprir ou deixar de cumprir. Portanto, isto tudo é, de certa forma, para nós até sentirmos um bocadinho mais de apoio, porque estamos a ver que há outras pessoas que também estão a E já fazer a demos mesma esse coisa. exemplo, não é? E já demos E esse exemplo. tal e qual, pá, Exato. faz total diferença. Eu sinto, e depois também partilhas a tua opinião, Anitta, mas eu sinto que aquilo que realmente fez com que, neste caso, a Biz e eu própria, enquanto profissional, aquilo que realmente me levou lá para cima, foi ter começado a falar com pessoas que, pá, não me achavam um alien, quase. Tipo, estavam dentro daquela coisa, já tinham passado pela mesma coisa que eu passei. Pá, é Exa- diferente. Exatamente. E é exatamente aquilo que eu estava a dizer, não é? Foi o Tal. facto de Uhum. estarmos inseridas nessas comunidades. Às vezes pode ser uma turma de uma coisa que estás a aprender, uma competência que estás a desenvolver, mas isso faz com que tu ali te sintas compreendida, não é? Porque eu Uhum. dou muitas vezes estes exemplos, especialmente às pessoas que estão na mentoria Empreender no feminino, não é? Porque geralmente quando tu dizes que queres empreender, as pessoas do teu grupo de amigos muito provavelmente vão dizer, ah, mas achas, olha, sei, isto não é muito seguro, olha, eu não me arriscava, nananã, nananã. Exato. Então a Olha a pessoa forma. partilha, exatamente, então as pessoas partilham, não é? E tu ouves esses comentários e começas a pensar, pá, pois, realmente, se calhar isto não é seguro, pá, se calhar isto não sei das quantas, pá, se calhar nananã. E isto então vais ali te fechando, não é? Vais ali Exato. te fechando, vais tentar fazer as coisas sozinha, se calhar vais tentar fazer as coisas sozinhas e não vais dizer, não vais partilhar com outras pessoas. Outra coisa é depois tu estás ali numa comunidade em que as pessoas têm as mesmas vontades, têm os mesmos objetivos e estão ali a, dizer, a puxar por ti, não é? E a Uhum. partilhar, não sei das quantas. Pá, e é completamente diferente. E é Sim. completamente diferente. E não é por nada, não é? Que naquilo, tudo em que eu faço, eu falo muito também sobre networking. Uhum. Yeah. Pois lá Tá, está, falem estamos com com outras os pessoas. profissionais das vossas áreas, não é? Sobre aquilo que vocês fazem. Então vais partilhar com o quê? Com a avó que não sabe daquilo que faz? Não é? Portanto, é importante nós termos este tipo de encontros e de comunidade. O networking é muito isso, não é? Yeah. Networking seria outro nome para comunidade, neste caso, é ligeiramente diferente, mas serve a isso. Completamente. E lá está. Mesmo dentro, estando já inserido dentro dessas comunidades e tendo outras pessoas a puxar por nós, é aquilo que tu também, eu vou buscar aquilo que tu disseste há uns minutos atrás, que é os nossos próprios objetivos, eles começam a ser mais bold, eles começam a ser mais ousados, eles começam a Exato, ir mais de encontro àquilo que nós queremos mesmo atingir e não aquilo que nós achamos que é seguro atingir. exatamente. É. Lá está, Exatamente. mais gente a puxar. E essa é a diferença. Eu acredito, e se calhar também estás aqui nesta, não é? Mas eu acredito que os objetivos que eu tinha antes de começar a entrar em mentorias eram completamente diferentes de depois. Agora sim, os objetivos podem ser uma coisa muito maior, não é? Que se calhar a maioria das pessoas pensa assim, ui, Sonha, sonha, não é? A maioria das não pessoas sonha. sei, não é? E lá está, eu se calhar há 3 4 anos atrás encaixava-me naquele, não é? Mas agora tu começas a perceber que, pá, não, isto é possível. Mas antes de colocar no papel, o que é que vou trabalhar? O mindset, ok? O que é que faz com que o nananã. E depois sim construirmos esse plano. Yeah. Pá, lá está. Então, assim, de uma forma muito resumida, e eu acho que dentro daquilo que a gente também já foi falando, muitas chapadinhas já foram partilhadas por aqui, não é? Porque lá está, é uma questão não de nós não conseguirmos, é uma questão de simplesmente não estamos a pôr as coisas no papel como devíamos pô-las, nós estamos a definir os tais micro-objetivos, etc. Para uma pessoa conseguir criar este plano profissional,
seja para o seu negócio próprio, seja para a sua carreira por conta de outrem, não é o foco aqui do meu canal, mas acaba por ir para os dois lados, nós temos que, antes de mais nada, trabalhar em nós, lá está, como já tínhamos visto, e simplesmente escrever. Primeira coisa que nos aparece à frente e dizer porquê. Se a primeira coisa que nos aparece à frente vai parecer absurda, que se dane, vamos escrevê-la na mesma. Vamos tentar definir o que está lá na mesma. E depois vamos trabalhando. Onde é que eu quero chegar? Se nós queremos um objetivo para daqui a 5 anos, em 5 anos nós mudamos muito. É normal que depois o plano e aquilo que nós vamos definindo também acabe por mudar também. Esta é a tal questão da fase de adaptação, que muita gente lá está aí, vamos fazer aqui um plano para 5 anos. Eu já fui essa pessoa que me perguntava nas entrevistas, onde é que te vês daqui a 3 anos? E eu dizia assim com a maior naturalidade do mundo, sei lá, eu só preciso de saber onde é que eu estou amanhã, ou qualquer coisa assim do género, daqui a 3 anos, sei lá, pode muita coisa acontecer. Não Mas fazia plano. deixa-me só cortar-te aqui, porque existe aqui uma outra coisa que é muito importante. Eu vejo muito isso nas minhas sessões, que é essa fase de adaptação, ela é extremamente importante. Porquê? Porque tu disseste bem, nós, em 5 anos, nós somos outra pessoa. E isto é uma coisa que é difícil de aceitar. As pessoas não gostam quando a gente diz tu mudaste. Não é? Parece que é tipo uma coisa má, Um etc. insulto. Mas é verdade, não é? Quem é que era a mesma pessoa há 10 anos atrás? E eu até digo, ainda bem que não sou, não é? Porque nós vamos mudando, vamos evoluindo, nós vamos também nos moldando ao ambiente que está à nossa volta. Então, se hoje em dia a tecnologia está muito mais avançada do que há 10 anos atrás, não é? Então, claro que isto também vai ter um impacto em nós, etc. E então, isto é importante se adaptar, porquê? Porque das duas, uma, os teus gostos podem mudar, as coisas podem, até pode surgir uma coisa externa que não estavas a ponderar, e às vezes acontece, não é? Pá, acontece qualquer coisa e faz com que, se calhar, imagina, tinhas planeado que daqui a 5 anos estavas a viver na Austrália e acontece uma coisa na tua família e pá, e tens que ficar em Portugal porque não, pronto, tens que te adaptar. Mas o que é que acontece? Esse mindset é super importante, porquê? Porque eu vejo muitas vezes em sessão as pessoas agarrarem-se a um objetivo que elas tinham há X anos atrás, não é? Pois. Eu não gosto nada desta área, não sou nada feliz, eu não gosto nada daquilo que eu fiz, não sei o quê. Mas eu estudei 5 anos para isto. Ou seja, eu quero deixar ir, não é? Porque a um determinado momento aquilo era um objetivo e houve um esforço que foi feito. Uhum. Daí a importância de nós trabalharmos esse mindset, porque isto acontece uma e duas e três e quatro vezes, muitas vezes as pessoas dizem isto, não é? Que é, mas é que dediquei tanto tempo, mas é que eu estudei, mas é que eu fiz isto e agora mudar, mas gostas? Não estou nada satisfeita, o que é que não mudas? Então, mas porque, nananã. Daí a importância de nós percebermos que é normal existir uma certa adaptabilidade, é saudável a gente adaptar-se àquilo que faz sentido no momento para nós, não é? Porque eu não sei quem eu vou ser daqui a 5 anos. Exato. E lá está, o próprio caminho vai mudando Exato. nessa parte. E está tudo bem. É só uma questão de nós voltarmos a fazer o exercício novamente. Exato. Sentar e Exato. avaliar, Mas a vida é ajustar. no presente, não é? E eu tenho que estar satisfeita neste momento. E não estar a pensar que isto daqui a 5 anos eu não gosto. Isto daqui a Uhum. 2 anos eu não gosto. Pá, mudamos. Tanta coisa que se faz, não é? Nós temos tanta mania de viver no depois, que é, lá está, eu há bocado falei da reforma. Há muita gente que vive para a reforma. Então, quer dizer, estás a viver agora com, no meu caso, 30 anos, para quando tiveres 65? Faz muito sentido. Quando tiveres 65, primeiro nem sabes se lá chegas, é um facto, não é? Exato. Não Depois, que eu... pá, sim, atenção. Ninguém vai morrer, só aos 160. Mas, quando chegares até essa fase, se tu não tiveres vivido agora, o que é que tu vais fazer? Vais criar memórias a partir dos 65, vais ter experiências a partir dos 65, não faz muito sentido. Nós temos que nos salvaguardar sempre, seja de que forma for e seja para o que for e blá blá blá. As pessoas não gostam muito de falar de dinheiro, mas é um facto. Temos que ter as nossas poupanças e cenas e coisas para quando formos velhinhos e mesmo para agora, mas não é por isso que vamos deixar de ir a um restaurante. Não é por isso que vamos deixar de ter como nosso objetivo. E eu lembro-me quando eu fiz 25, o meu objetivo tornou-se eu tenho que conseguir pagar um jantar num Estrelas Michelin. 25 anos, era uma tesa completa, mas eu paguei 150 paus por um jantar. Era a pessoa mais feliz do mundo naquele dia, juro-te.
Porque, epá, eu gosto tanto desse. Eu, lá está, não sou muito fã de cozinhar e tal, mas eu adoro comer Michelin. Gosto da experiência. Então, para mim, aquilo foi viver totalmente no momento. O que é ia acontecer aos 150 euros? Se eu podia tê-los gasto ou investido noutra coisa? Claro que sim, mas ninguém me tira aquela satisfação. Exato, exato. Tem que ser assim, não há outra hipótese. Portanto, vamos acabar aqui, também já estamos a chegar a uma hora. Fazer aqui um sum up. Como é que tu farias aqui um sum up de como é que eu queria então os meus planos, consigo cumprir os meus planos, torna-me uma pessoa mais feliz? E como é que tu, Anitta Costa, também consegues ajudar o pessoal nesse sentido? Ok, então, em primeiro, trabalhando o nosso mindset, e isto pode ser feito de várias coisas. Tu mencionaste, tu disse que, olha, eu acho que acaba por ser uma boa base também, não é? Percebermos aqui quais são as nossas tendências comportais perante o trabalho e faz com que a gente Uhum. se conheça um bocadinho melhor. Quem diz isto diz outras coisas, mas trabalhem no vosso mindset. Seria. Mas isto é para a vida, atenção, não é? Isto é um pilar, mas é contínuo aqui para a É vida. do nosso plano de vida, vá, não é só Exato. profissional, mas de vida. Depois, concretamente aqui nos objetivos, percebam o porquê do objetivo. Não é? É desconstruir, não é só dizer que eu quero me despedir em junho do ano que vem, porque nessa altura já quero que a minha empresa esteja a funcionar. Não é só Ok. esse o objetivo, é porquê que eu quero isso? Quem é que vai beneficiar? Como é que vai ser? Como é que eu me vou sentir naquele momento? Como é que vão estar a minha situação, isto, não sei o quê. É mesmo visualizar o porquê, não é? A Uhum. partir daí, desconstruir ao contrário o passinho, não é? E depois voltar e colocar, ok, tenho estas coisas todas a fazer, quais são aquelas que são em prioridade, há alguma coisa dentro disto que eu preciso de desenvolver, de aprender, porque nós temos que fazer isto porque às vezes há competências que efetivamente é preciso fazer formação, há uma coisa que nós podemos fazer que aprendemos rápido, mas há uma que Demora um desenvolvemos. bocadinho. Imagina que tu querias abrir uma empresa e que querias, pá, não sei, ter uma população que pá, não sei, precisavas desenvolver uma língua qualquer, não é? Aí obviamente que tu não vais desenvolver isso numa semana, não é? Portanto, tu Claro. precisas de colocar aquilo para perceber o que é que precisas de desenvolver, etc, o que é prioridade ou não. E depois, a partir daí, construir o teu plano. Depois, o outro passo é o quê? É garantir que ao longo do tempo tens esse teu plano até o objetivo, que vais manter a tua motivação mais constante. Não é? Portanto, aí Uhum. depois entram os outros fatores que nós falámos. O que é que podes fazer para que a tua motivação e o teu compromisso para com esse objetivo possa estar mais elevado. Aqui lembram-se sempre da palavra-chave, que é frustração, está bem? A gente não pode Uhum. estagnar, porque quanto mais frustração nós vamos sentir, menos motivação nós vamos ter, está bem? Portanto, aqui é o que é que eu posso fazer ao longo do processo, até chegar ao objetivo, para manter a minha motivação mais constante. Aqui, para diferentes pessoas, pode ser diferentes tipos de coisas, não é? Mas o que nós queremos é evitar estar ali nos 10 a 25%, mas estar ali entre os 65 a 95%. Idealmente seria, não é? O melhor. Portanto, o que é que eu, não é? Porque depois aqui também vai depender de cada um, não é? Eu posso ter um acompanhamento personalizado, um a um semanalmente com outra pessoa, ou estou inserida numa comunidade, ou vou fazer uma formação. O que é isso? Mas garanto, não é? E isto é essencial, porque, e nós vemos isso através do estudo que eu falei aqui no início, não é? Pá, de 10% para 95% Ainda é vai muito, ali um bom não fosso, é? É exatamente. muito. Agora, eu vou-te fazer esta pergunta, Marisa. Tu sentes que chegaste ao objetivo que tu tinhas quando entraste na mentoria, quando estavas comigo? Cheguei ao. Não cheguei ao objetivo que eu tinha definido. Eu nem sequer tinha um objetivo claramente definido. Eu consegui. Lá Então está. como é que ia ser? Não cheguei ao objetivo, porque eu não tinha objetivo. Pois, não, exato. Mas até me puseste a pensar. Eu não tinha um objetivo definido, de facto. Yeah. Exatamente. Então, se não tens um objetivo, não é? Como é que Como é que eu eu vou posso lá chegar? conseguir alguma coisa? Ou aquilo até eu acho que ainda foi mais importante do que aquilo que eu queria até chegar, que é começar uma formação sem ter um objetivo. Depois a pessoa tem a sensação que aquilo não levou a lado nenhum, Sim, exatamente. não é? Ou Lá que aquilo está. não foi produtivo, ou que não sei das quantas, porque efetivamente não Sim, nós havia vamos um objetivo pensar. concreto. Yeah. Ou seja, ficou aquém, não era o que eu queria, não sei o quê. Yeah, tal e Exatamente. qual. E muitas vezes lá está.
fazer o porquê que eu quero isto, depois perceber o que é preciso desenvolver, não é? E aí tu vais fazer aquilo que vai ser necessário para lá Para chegar. lá Mas chegar. depois, não é? Quando tu efetivamente colocaste um objetivo, que eu sei que houve aí um momento qualquer em que tu efetivamente colocaste um objetivo daquilo que querias, não é? E que depois fizeste mentorias, formação e não sei o quê, depois qual foram os teus resultados? A partir daí já foram exponenciais. Eu consegui chegar onde eu queria. Eu lembro-me precisamente das mentorias e dos cursos todos onde eu entrei, eu sabia qual é que era o meu objetivo para eles, inclusive agora. Olha, eu vou entrar aqui por causa E disto, eu tiveste quero saber retorno. isto. E tive retorno, sim. Até, Então até estava ali hoje, no 65, 95. exatamente, sim, exatamente. Tal e qual. Por acaso, até hoje, eu provavelmente, sim, eu tirei retorno praticamente tudo. Yeah. Tirando esta primeira, que foi, não tinha objetivo. Mas sim, de resto, todos os investimentos que eu fiz, eles tiveram isso, porque eu sentia que precisava disso para chegar a um patamar acima. Exatamente. Eu entrei, mais recentemente, fiz um curso, né, entrei numa comunidade que é sobre automatismos. Ou seja, como é que eu consigo automatizar ainda mais certas partes do negócio. Posso dizer que com pouca implementação, já consegui que isso se pagasse a ele mesmo. Eu já consegui chegar a um dos objetivos que eu tinha definido para esse curso. Exatamente, porque tinhas objetivos definidos, Sim. foste pegar numa coisa e tu precisavas daquela pessoa que te puxasse e não sei o quê, e aí entras facilmente nos 65, 90, 95. Uhum. Yeah. O Sim. que é importante perceber é que sem trabalhar no mindset, geralmente as pessoas não conseguem perceber porque é que aquilo é importante para elas. Yeah, é isso. Ela vale Oh, a pena. tá tudo ligado, está tudo ligado. Olha, e como é que, por exemplo, imagina que alguém queria entrar assim um bocadinho mais a fundo por isto. Lá está, tu já disseste que eu disse que pode ser uma boa forma de nós tentarmos perceber aqui um bocado a coisa. Eu sei que tu fazes isso, mas como é que, por exemplo, tu podes ajudar aqui o pessoal? Porque eu posso ajudar com a parte do copy e tipo, mandar assim umas chicotadas e coisas do género, mas eu não sou a profissional aqui no assunto. Ok, então, como eu disse no início, não é? Eu sou psicóloga organizacional, eu atuo como coach de carreira. A minha missão, por assim dizer, que eu gosto de dizer, é o quê? É fazer com que as pessoas sintam maior realização e satisfação na carreira, porque é dos pilares mais importantes para nós, não é? Porque no fundo, isto leva ao quê? Leva ao nosso bem-estar geral. E quem é que não quer se sentir mais feliz? Por amor de Deus, ninguém diga que não, não é? Então, o meu, o meu objetivo é mesmo fazer com que mais mulheres, eu gosto de me dedicar a mulheres por mil e uma razão que não vale a pena estar a explicar, sintam maior bem-estar e realização no trabalho. E isto pode ser em várias coisas. Pode ser ajudar, sim, a fazer aqui uma melhor gestão de carreira, criar planos de carreira com essa pessoa, pode ser trabalhar a nível de mentoria também. Tenho mentorias, por exemplo, mensais, não é? Vemos-nos uma vez por mês, a rever aqui objetivos, depois vou sempre chatear ali por mensagem e chatear, entre aspas, não é? Lá Yeah. está, compromisso. Tenho, para quem se quer posicionar no mercado de trabalho, porque eu trabalhei há alguns anos na área dos RH, não é? Um curso sobre como se posicionar no mercado de trabalho. Esse curso também existe para empreendedores, by the way, já está. Ainda não foi anunciado, mas já está. E Pois depois tem, tenho a empreender no feminino, entre aspas, entre vários, não é? Pronto, toda essa parte de bem-estar no trabalho, realização, posicionamento, tudo que tem a ver nesse yeah. sentido, ligado à carreira. E lá está, das primeiras, eu lembro-me quando nós nos conhecemos, né, e até começamos a trabalhar juntas depois, das primeiras coisas em que tu batias era quase sempre no pessoal, vamos tratar de vocês primeiro e depois a gente faz o resto, mas vamos tratar de vocês primeiro, não é? Porque é o que nós ignoramos mais vezes aqui. Exato. Né? É muito Lá está. fácil nós vermos tudo o resto, externo, do que o problema Sim. está aqui. Sabes, isto agora já foge um bocadinho, mas até gostava só de saber a tua opinião rápida. Eu acho que nós, se começarmos a pensar em nós automaticamente pensamos que somos egoístas. E às vezes não tem nada a ver com isso, não é? Exato. Concordas? Exato. Yeah. Eu, eu, Pá, eu, e isto é uma coisa que se vê muito nas sessões. Muitas vezes as pessoas não querem tomar as decisões que elas têm vontade de tomar uhum, porque mas depois ninguém vai gostar, ou se eu fizer isto é por mim, depois sinto que, não é? E muitas vezes implica aqui outras coisas, não é? pois. E lá está, é nosso, não é? E é estranho, Yeah. não é?
Sim, opá, é tal coisa. Nós vamos ter que ser. Nós temos a nossa parte para ser egoístas e temos a nossa parte para ser menos egoístas. Mas temos que ser egoístas em algum momento do Temos nosso que dia, ser nas nossas egoístas, vidas. porque lá está, isto é o tal clichê, não é? Se eu também não estou bem, como é que eu posso estar bem para os outros? Uhum, exato, sim. Não dá. Portanto, existe aqui um momento em que nós temos que fazer aquilo que nós sentimos que é o certo para nós, que nós estamos a fazer para nós. Pode ser difícil? Pode, porque às vezes aquilo que tu achas que é o melhor para ti, todas as pessoas à tua volta vão dizer que não é o melhor para ti, etc. Agora, nós temos que entender uma coisa: só existe uma pessoa no mundo que sabe o que é bom para ti e és tu. Uhum. Porque eu posso ter feito uma coisa e foi a melhor coisa que eu fiz na vida e não sei das quantas. E eu posso te crer que tu também faças isto porque foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas para ti pode não ser. Sim, pode não fazer sentido. Exato. Temos que aprender a avaliar essa parte também. E acima de tudo, agora lembrei-me, não deixar que isso também interfira na questão dos planos em si. Que é não deixar que uma pessoa hoje venha e diga se calhar devias fazer assim, uma pessoa hoje vem e diga Mas se lá calhar está, devias vamos entrar pensar. outra vez então no porquê de trabalhar o mindset enquanto nós estamos a trabalhar todo o resto. Porque, e Exato. eu digo isto muitas vezes às minhas clientes, é que vai sempre haver uma pessoa que vem dizer que é uma porcaria. Vai sempre haver uma pessoa que vem que diz que não pode ser. Vem sempre uma pessoa que vai dizer assim, estás maluca porque isso não vai dar, não é? Portanto, se nós nos deixarmos afetar por essas coisas todas, nós não vamos a lado nenhum. Mas vai sempre haver alguém que te vem dizer que isso é uma porcaria qualquer. A Yeah. questão é, tu vais acreditar nessa pessoa ou tu vais acreditar em ti? Yeah. Tal e qual. Olha, nem vou dizer mais nada. Vamos terminar com essa frase porque foi muito bom. Anitta, muito obrigada pela horinha e pouco que dispensaste aqui ao pessoal. Pessoal, sigam também aí a Anitta porque ela dá chicotadas porreiras de cenas de mindset e essas coisas todas. Não estou a brincar. E vão Agora começar a a vir sério. mais a partir de novembro, mas eu não digo mais nada. Vêm muitas É, chicotadas por aí. Olha, se calhar vou utilizar essa palavra, a chicotada da as Anitta. chicotadas? Tá. Chicotada. Olha, lá está, é visual. Nós sentimos de certa forma que é duro, mas pronto, às vezes também tem uma coisa, também tem uma componente engraçada. Mas pronto. Anitta, muito obrigada a todos vocês que estiveram por aí. Não se esqueçam daquilo que a Anitta passou por cá, porque vocês têm agora um plano mesmo sobre como criar planos e efetivamente cumpri-los. Assim, nós não podemos fazer o plano definitivamente por vocês, isto tem que ser vocês por causa de tudo aquilo que a Anitta, entretanto, já disse por cá. Eu não sei o teu porquê, a Anitta não sabe o teu porquê, tu és a única pessoa que sabe o teu porquê e que sabes quais é que são também as tuas limitações e os teus objetivos e essas coisas todas. Portanto, tens que ser tu também, pá, ter algum trabalho aqui no meio disto tudo, mas está muito mais na forma como tu organizas, como tu também vives contigo mesma do que em qualquer outra coisa. Portanto, deixa de culpar os outros pelos planos que tu não consegues cumprir e começa a arregaçar as mangas e começa a fazer, porque é mesmo isso que é preciso. Obrigada. Obrigada, Ionita. Tchau, tchau. Continuação de Um bom feriado. beijinho. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, maldinha.